E para quem estiver em qualquer momento, boa tarde, bom dia. Vamos começar mais uma live aqui, uma live muito especial. Hoje a gente decidiu fazer essa live meio de surpresa, assim, do nada, como várias que a gente faz, mas essa daqui realmente foi um sentir por uma conversa que eu tive com uma pessoa muito próxima. A Gi já está entrando também, então eu tenho certeza que se você assistir essa live, depois também clica em algum lugarzinho aí do vídeo que você em algum momento vai ter uma mensagem muito especial para você. A Gi tá entrando aqui, tu já solicitou, Gi? Solicitou aqui. Vamos lá, e hoje é um papo muito bacana. Boa noite, Cacala. É Cacala Raino. Tô tentando acertar aqui. Vamos lá, boa noite, Gi. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Deixa eu arrumar. Vamos apresentando aqui. A gente tá improvisando aqui. O celular está em cima do bloco, enfim, mas vamos lá. Então, gente, como a gente estava falando, a gente vai fazer uma live agora muito especial com um grande amigo, uma pessoa que recentemente teve em alguns dos eventos que a gente fez. E eu conversei com ele na sexta-feira, numa reunião que a gente teve dos amigos, depois de um retiro que a gente fez de Ano Novo. E ele me falou tantas coisas bonitas, assim, da experiência dele que ele está passando, sobre esse processo de autodescoberta, autoconhecimento, por que não despertar, né? Que eu falei pra ele, pô, cara, vamos fazer uma live e contar essa história aí, porque de repente muita gente pode sentir. E a gente também teve muita conexão com ele, né, Gi? Sim, e ele nunca tinha. Foi a primeira vez, na verdade, que ele participou de um grupo assim de técnicas espirituais, de holísticas, né? E para ele foi um trabalho muito profundo nele próprio. E foi uma aceitação e um olhar agora diferente para as reações que vêm tanto interna como externa, né? E ele tá colhendo os frutos lindamente. A gente pensou, por que não a gente fazer uma live e deixar ele contar o que ele tá sentindo depois de ter participado com a gente do retiro de final de ano. Então acho que vai ser bem legal essa troca que ele vai trazer e que ajude a inspirar as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo agora ou depois. Não sei se ele já entrou. Maravilha, acho que já. Fábio, eu vou te mandar uma notificação aqui para te entrar, tá bom? Convidei. É só tu apertar ali embaixo, vai aparecer uma notificaçãozinha e tu pode aceitar. Ó, chegou de primeira. Fabinho! Eita, tá vendo o jogo? Tiramos ele do jogo. Aí, tudo bom, pessoal? Como é que vocês Aê, estão? Boa boa noite. noite! Saudade de, Já saudade de vamos vocês matar já, hein? agora mesmo. Ai, que bom que tu aceitou, Fábio. Eu sei que, né, entrar numa live assim, falar ainda mais coisas nossas, pessoais, assim, tão íntimas, é meio desafiador. Mas muito obrigada por estar se abrindo para falar um pouquinho do que tu tá vivendo e que, como eu falei antes, que torne inspiração para outras pessoas também a olhar, né, para o que tu. Claro, claro. Eu acho que, pelo que eu aprendi, pelo que eu passei, nada mais justo que poder compartilhar isso com outras pessoas. Para as pessoas que talvez, assim, ainda não acharam o caminho, que estão buscando, como eu estou buscando, entendo que é possível. Né? Porque para mim parecia uma coisa tão distante, e eu sei que ainda tem um caminho enorme para percorrer, mas foi uma experiência sensacional, assim, sensacional. Eu acho justo compartilhar isso com os outros para as pessoas verem até que é possível, né? Sim, sim. Que é palpável. Eu já peço desculpa pela qualidade da imagem, que eu estou meio que Ah, improvisado também. Eu não sei se o som está chegando bem, mas espero que agregue um pouquinho Não aí a vamos se live de preocupar com vocês, isso. O sem que dúvida. importa é o que a gente vai entregar aqui de experiência, né? Dessa energia. O que tu tá sentindo agora com as coisas que tu tá olhando
a vida dessa forma diferente que tu comentou nesses dias, né? E eu fiquei, nossa, eu não acredito, que coisa mais linda. Vamos ter que conversar com o Fábio, porque Foi transformador. ó, contextualizar um pouquinho, o Fábio veio aqui, né, de lá para o Réveillon, foi fazer o retiro, ele veio aqui para casa e a gente ficou no anterior conversando muito, né, sobre processos dele pessoais que ele, de uma certa forma, tinha uma dificuldade de compreender, assim, e ficava meio até meio bravo ver uma alternativa diferente. E aí, como é que tu tá conseguindo ver coisas depois disso? Ou se tu quiser falar como que foi o retiro para ti, sinta a vontade se tu quiser. Então, vamos por partes, então, né? Eu acho que o retiro, sem dúvida, falando um pouquinho disso, ele foi uma virada de chave para mim, assim, foi uma. E aí eu tava conversando com o Vinícius e eu conversei muito com o Douglas, né? Porque lá também o Douglas, ele me ajudou muito depois, assim, dos exercícios todos que a gente fazia. Porque às vezes a gente tá muito focado no exercício e espera que aquilo dê um resultado imediato. Eu tô falando por mim, né? Assim, apesar de eles serem muito profundos, assim, a um nível que eu não esperava, sabe? Eles não te trazem, às vezes, a resposta imediata. A resposta, ela vem ao longo da semana, assim, sabe? Teve coisas que... E às vezes é na prática, sabe? Eu passei por situações que, quando eu reagi diferente à situação, e depois eu posso exemplificar sem problema nenhum, eu disse, meu Deus, agora aquilo lá atrás que eu ouvi, que eu senti, sabe, que eu vi, faz sentido para mim. E era uma briga que eu tava tendo muito com o Vinícius lá, que eu dizia, cara, não faz sentido para mim, sabe? E algumas das coisas, assim, que eu lembro que ele falava, assim, eu citei uma experiência específica com ele sobre relacionamento, né? E eu disse assim, não porque a outra pessoa, porque eu não sou responsável pelo que a outra pessoa faz, é uma decisão dela e tal. E ele disse, mas tudo bem, a gente não tá falando sobre a outra pessoa, a gente tá falando de ti. E disse assim, sim, mas a minha parte eu tô fazendo. É a outra pessoa. Ia dizer, mas não é sobre a outra pessoa. E eu não conseguia entender isso. E não entrava na minha cabeça. E foi que eu falei para ele, assim, hoje faz sentido. Porque eu não tava, quando eu passei por essas situações, ou, enfim, eu não tava olhando para mim, eu não tava olhando para dentro, né? Eu tava olhando o externo, eu tava olhando a outra pessoa e tentando responsabilizar ela e projetar ela, não estava assumindo as minhas responsabilidades nas situações em si, né? E eu acho que essa foi uma das grandes viradas de chave que eu tô tendo, porque é um processo, nem sempre a gente consegue, nem sempre é de imediato, né? Não é automático, eu comentei isso com ele na reunião que a gente teve por último agora, não é uma coisa automática, eu tenho que parar, respirar, processar, sabe? É o que eu digo. Se eu estiver falando A gente demais, quer vocês te me avisem, ouvir. tá? Qualquer Faz um sinal, assim, faz um cortezinho que eu dou uma segurada, que se deixar eu falo pelos cotovelos, né? Vocês, vocês me conhecem. Mas é isso, assim, eu até comentei com ele, assim, que como eu sou budista, eu trago algumas coisas comigo de filosofia de vida e que eu quero para mim de comportamento e de crenças, assim, no geral, né? Só que é muito difícil aplicar tudo. E eu acho que quando a gente passa a entender as coisas de uma forma diferente, até a aplicação dessas coisas se torna mais natural, sabe? Mais fáceis. Coisas que pareciam, não, isso aqui tem que ser. Eu até brincava bastante que eu dizia que eu era um budista não praticante, sabe? Porque, budista não praticante, porque eu digo, para ser budista, o cara tem que ser quase um monge. Quando não é verdade, assim, sabe? É porque talvez a gente não tenha achado a melhor forma ou não tenha tido a melhor visão de como fazer aquilo que é preciso fazer, sabe? E o retiro me ajudou demais nisso, assim. As conversas que a gente teve, as dinâmicas, e é o que eu falei, assim, a experiência foi muito completa para mim. Primeiro porque eu estava entre família, vocês sabem que eu amo vocês.
E isso torna muito profundo, né? Torna muito profundo. Eu tava morrendo de medo. Teve coisas que para mim assim me atingiu muito mais intensamente do que eu mesmo percebi na hora, sabe? Eu fui perceber dias depois e eu espero que tenha sido e eu vejo já como uma mudança, uma virada de chave, assim, sabe? E em diversos aspectos, assim. O que eu hoje posso dizer, assim, seguramente que alterou bastante, que eu vejo mudança muito específica no meu relacionamento com as pessoas no geral. E aí eu não digo só relacionamento amoroso, é nas pessoas no geral, sabe? Assim, eu vou abrir algumas coisinhas para vocês. Quem me conhece sabe que eu tenho um relacionamento um pouco conflituoso com a minha ex-mulher. E eu tava falando pro Vinícius o quanto isso melhorou, assim, instantaneamente, sabe? É aquele negócio de, às vezes parece um pouco de frase pronta ou coisa do tipo, mas seja a mudança que você quer para os outros, sabe? Pô, isso naquela pessoa me incomoda, sabe? Procura ver se tu não precisa mudar e sentir mesmo primeiro, sabe? E aí depois o resto vem tão automático. Eu estava comentando que eu, para quem não me conhece, então eu vou contextualizar aqui. Eu tenho guarda compartilhada e eu fico com a minha filha 2 vezes por semana, um dia sim, um dia não, e um final de semana sim, não, né, alternados. E eu fiquei com ela no ano novo, a mãe dela ficou no Natal, eu fiquei consequentemente no Ano Novo, para onde a gente foi pro retiro maravilhoso lá, que me ajudou demais. Melhor escolha que eu fiz nos últimos anos. E aí, no seguinte, seria dela. E casou, de eu ter a oportunidade de ir pra praia e coisa e tal, e aí eu queria muito poder levar ela. E eu já tava com essa energia, com essa busca de, assim, sabe? Não precisa ser conflituoso, não precisa ser desta forma, não é o que eu quero, acredito que não é o que ela quer também, sabe? E só que como o que a gente tem assim de fotografia antiga não é a melhor possível, a gente já vai sempre com o pé atrás um pouquinho, né? E eu experimentei conversar com ela, com uma energia diferente realmente, com uma abordagem diferente, sabe? Com, olha, se não der, tudo bem, mas adoraria poder levar a Sofia, minha filhinha, minha princesa, pra praia comigo. Eu sei que eu já fiquei final de semana de novo e tal. Foi muito automático, assim, não, tudo certo, eu não vou pra praia, acho que ela vai adorar, não tem porque eu privar ela, sabe? E aí veio uma resposta que, eu disse assim, nossa, por que não tinha isso antes, sabe? E aí, só para resumir rapidinho, teve esse último final de semana que eu fui novamente para a praia e seria o terceiro final de semana seguido com ela. Eu digo, bom, esse é impossível, né? E eu entrei em contato com ela e ela, não, tranquilo, pode ir. Eu tinha uma programação com ela, mas ela gostou, adorou ir para a praia, acho que vai ser bom para ela também. Então, o que eu quero dizer com essa história toda assim? A minha energia mudou em relação a ela. E aí a Que dela coisa mudou em linda. relação a mim. Ai, Fábio, eu tô tão feliz de te ouvir, de te ver com essa cara tão mais aberta, mais feliz, diferente da última vez. Não tá aumentando. A gente tá, eu tô falando verdade, é real. E Não, eu pode queria ter dizer certeza. que É real para mim também. E mais do que vocês imaginam, é muito real, assim. Eu tô tendo uma mudança, nossa, drástica na minha vida, assim, sabe? E eu acho que é o começo, é só o começo, porque eu acho que uma coisa vai trazer a outra, assim, sabe? É a mudança do relacionamento, que depois vem profissionalmente, que depois, e assim consequentemente, sabe? Eu acho que é um efeito dominó do bem, assim, sabe? Uma coisa que uma coisa vai puxando a a outra e gente só vai. tem a ação e reação, né? Quando a gente tem ação pensando que vai ser daquela forma que a gente está acostumado, que sempre foi, é óbvio que sempre vai ser. Ela vai reagir, o retorno da reação vai ser o mesmo daquele que a gente sempre se dispôs a ser, né? Porque a gente não estava vendo
ângulo, outro aspecto, sem a gente estar botando a culpa no outro e se colocando como um coadjuvante da nossa. Por que, que a outra pessoa age assim? Será que isso não tem a ver com o que eu estou entregando e a pessoa está reagindo em cima do que eu estou trazendo? Então, é muito legal assim Exato. a forma como que tu conseguiu captar já rapidamente essa forma de ver tudo e mudou e viu que isso já começou a dar as reações ao teu entorno, né? Principalmente com a É, ex-esposa e provavelmente com a Sofia também, na forma de lidar com ela ali na educação, né? De filho e pai. Eu tô muito feliz e na verdade tudo é muito fácil. Claro, quando a gente tá mergulhado nisso tudo não é, porque a gente não consegue ver uma saída, mas a mente cria assim, não, é difícil trazer uma filosofia dos budistas. Isso é muito longe de mim. Ela cria isso pra gente se colocar num lugar de inferior e não sair daquele lugar. E aí tu vai sendo consumido por aquilo que tu tá acostumado. E não sai daquilo. exatamente. É maravilhoso, assim. Eu tava falando de outros aspectos também, assim, né? Para não ficar só nesse campo de relacionamento interpessoal, assim. Coisas pessoais minhas mesmo, assim, né? De necessidades que eu tinha. Tenho, ainda tenho, né? Porque também não é uma varinha mágica que tu pá, bateu e sumiu, né? É um processo que a gente vai aprendendo e tentando todos os dias e falhando muitas vezes, mas tendo a capacidade, acho que essa é a grande, é o conhecimento, né? Conhecimento realmente é poder, né? Quando tu entende que tu pode mudar aquilo, mesmo que tu não consiga, puxa, eu devia ter reagido diferente aqui, mas posteriormente tu teve entendimento, tu tem o tempo de reverter aquilo ou de fazer diferente numa próxima vez, né? Então, assim, de mudar realmente teu comportamento e por consequência, mudar quem tu é para melhor, sabe? Quem vocês me conhecem, e como eu sei que eu não estou falando só para pessoas que me conhecem, eu sou um pai extremamente dedicado à minha filha, né? Eu tento ser o melhor ser humano, nem me coloco só como pai diante dela. Eu tento ser o melhor ser humano que eu posso ser para minha filha, né? E poder ver essa evolução em mim é gratificante porque isso vai refletir nela, que é o que é mais importante para mim, né? Eu quero que ela olhe para trás amanhã mais velha, hoje ela tem 9 aninhos, né? E diga, pode falar palavrão, não. Eu falo muito do palavrão. Já vou pedir desculpa se escapar. Mas estou me controlando bem aqui. Poxa, meu pai é sensacional. Meu pai é ou foi ou enfim, né? E isso também vai refletir que tipo de ser humano ela vai ser, né? Porque ela vai ser criada pelo bem através do exemplo, né? Não adianta eu ser sensacional nas falas e dizer isso ou aquilo e não ser o exemplo do que eu falo. Né? O que a gente exerce é muito mais forte do que a gente diz, né? Só falar uma coisa que lá durante o retiro que a gente fez, no Réveillon, a gente trabalhou muito a criança interior, onde a gente vai lá no fundo de feridas que aquela criança que não é mais criança, é um adulto, mas a criança ainda continua dentro de cada um. Mas muitas vezes essa criança está desassistida, ela foi esquecida, ela se sente insegura, ela tem medo, ela gostaria de ser acolhida e não foi em algum determinado momento da sua infância. E isso, todas essas carências vão vindo junto enquanto nos tornamos adultos. E essas ferramentas que a gente trouxe no retiro trabalha esses vácuos, esses buracos que foram ficando ao longo do tempo. E aí a gente trouxe essa dinâmica da criança, né? Que tu pode falar um pouquinho como foi para ti. E a gente também tem as câmeras Nossa, venusianas que traz a energia do amor incondicional, né? E que vai ainda mais fundo, trabalhando todos os corpos, os nossos chakras, a nossa consciência superior, trazendo
todos os nossos fragmentos, porque quando a gente esquece da gente, que a gente é um ser em unicidade, a gente esquece das nossas partes e a gente fica totalmente fragmentado. E aí as câmeras venusianas, elas retomam todas essas partes esquecidas e fazem um grande alinhamento. Então é como se todas essas partes que estivessem perdidas por aí como grandes, muitos barbantes, a gente retoma todas elas e retorna para o nosso centro. Então é um grande retorno para casa mesmo, né? Então acho que o Fábio pode falar um pouquinho de como ele se sentiu nesses dois processos. Claro, a gente teve mais dinâmicas, mas acho que essas foram as que mais foram fortes para ti, não sei. Então, vou deixar. Não, sem dúvida, sem dúvida. O que eu posso dizer? É dolorido, tá? Bem sincero, assim. Eu acho que, assim, uma coisa que me ajudou enfim, não sei se eu posso ter essa pretensão, mas de dar uma dica para qualquer pessoa que esteja disposta a fazer isso é ir aberto, sabe? Ir aberto, ir disposto, ir realmente buscando, sabe? E quando eu fui, quando a gente trocou essa ideia de, pô, vamos fazer, vamos lá, eu disse, já ia falar um palavrão, é uma baita experiência, sabe? Assim, e eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar isso o melhor que eu puder. Então eu fui realmente muito disposto e muito aberto a entender e a aprender com algo que parecia muito distante para mim, e eu e o Vini, a gente teve horas e horas de conversa uma vez lá em casa na madrugada, e a gente não, e eu não enxergava, sabe? Dizer, cara, ok, então eu simplesmente não sou capaz de enxergar isso que hoje tu tá me dizendo. Talvez era isso, naquele momento eu não tinha a capacidade, porque a gente tende a ser muito pragmático, a gente quer muito, sabe, muita certeza de tudo, a gente quer muita segurança, assim, então, se não parece palpável, se não parece o mínimo compreensível, se foge um pouco do que eu espero, sabe, a gente tende a se fechar e aí, consequentemente, não entender ou não enxergar o que precisa ser visto, né? E eu fui para essa experiência, no geral, muito aberto. E eu confesso que eu tenho coisas lá que até hoje eu ainda não enxergo, não entendo. Eu enxergo, mas eu não entendo. Eu acredito, e eu entendo, mas eu entendo cada processo que faz parte, que em algum momento aquilo vai fazer sentido para mim, né? E que quando for a hora que eu precisar realmente entender e lidar com aquilo, eu vou entender e espero saber lidar com isso, ter essa sabedoria, esse discernimento. Mas é muito profundo, assim, é muito profundo. Desculpa, eu não sei os nomes, mas os exercícios, as dinâmicas da criança, meu Deus do céu. Nossa senhora, aquilo é chocante, chocante, assim, eu não tenho adjetivos, assim, é realmente, é o que eu disse, assim, é doloroso, porque a gente revisita coisas que às vezes nem sabe que tá ali, sabe? Nossa, eu tô revendo uma coisa e que eu não lembrava que tinha aqui, sabe? Mas ao mesmo tempo, dá um alívio, traz uma paz, traz uma, sabe assim, porque na pior das hipóteses tu vai entender, eu tô falando como funcionou para mim, claro, né? Acho que para cada pessoa é diferente. Mas o que eu entendi na pior das hipóteses é que, ok, eu preciso resolver isso. Eu não consigo agora, mas eu preciso, entendeu? Agora eu só tenho consciência que eu preciso resolver isso. Eu acho, eu já falei isso para os inícios, eu acho que ter consciência de um problema, de um defeito, ou de algo que tu precisa corrigir, ou trabalhar, né? Para não parecer que só tem que a gente só vê problemas lá e não é a verdade. A gente vê muita coisa boa também. Eu me vi muito como o ser humano que eu quero ser lá, com diversas coisas para corrigir, né? Que eu acho que é talvez a grande chave ali, mas eu me
vi também como um ser humano e às vezes a gente não se valoriza, a gente foca muito nas partes que não são boas e nas e as nossas inseguranças no geral, eu acho que são isso, né? Mas eu me vi como um ser humano que, cara, pô, eu sou um ser humano que vale a pena, entendeu? Eu consegui, porque às vezes a gente se questiona em algumas coisas assim. A minha filha, não tem como não falar nela, né? Ela é puro amor. Ela é puro amor. A Sofia é puro amor. E às vezes ela sai com umas coisas assim, tipo, papai, como tu é bonito, papai, como tu é inteligente, papai, sabe? E eu digo assim, meu amor, você tá falando isso porque tu é minha filhinha, não sei o quê. E não, cara, não. Eu sou, sabe? Eu sou essas coisas todas. Claro que tem embutido todo o amor dela por mim quando ela fala isso. Mas tem a admiração real, a admiração de estar enxergando coisas que a gente às vezes perde quando adulto, assim, sabe? Que parece que a criança tem essa facilidade maior de ver o bem nos outros, de ver as coisas como elas realmente são. E eu acho que com o tempo a gente vai mascarando e escondendo e criando escudos e coisas do gênero e nossos traumas, né, nos fazem dar passos para trás e a gente não se enxerga, sabe? E assim, então para não parecer que lá é só assim, é dolorido, que eu já falei mais de uma vez, é maravilhoso porque tu realmente tu te enxerga como tu é e, e, e aí tu vê um potencial em ti, tu vê que tu pode ser muito mais e não importa o quanto tu já é, sabe? Tu pode ser muito mais. É uma coisa ilimitada. Assim, eu posso ser mais, eu posso ser mais. Então tem toda essa questão de entender o que eu preciso corrigir, melhorar sabe? E eu acho que eu entender o que eu preciso fazer não resolve. Mas é o primeiro passo, entende? É o primeiro passo. Eu tenho consciência que eu preciso melhorar isso, então ok, vamos trabalhar isso. É o primeiro passo para que melhore. Né? E a segunda coisa é a gente aprender a se valorizar, sabe? Não, para aí, eu sou uma pessoa boa, sabe? Pô, por que eu tenho esse medo aqui? Se eu consigo, eu posso, sabe? Eu sou. Então, eu acho que as duas dinâmicas, a- a- essas duas específicas que vocês falaram, elas me trouxeram muito isso, assim, elas me abriram muitas dessas portas, assim, né? Foram muito completas, assim, acho que uma, inclusive, vai muito ao encontro da outra, né? Elas se complementam. Porque a primeira me buscou lá atrás, sabe? Me mostrou coisas que eu não conseguia ver, me mostrou um pouco quem eu era, quem eu podia ser, o que eu precisava melhorar. E a outra intensificou isso, assim, disse assim, cara, é possível, dá, vai, tu consegue, sabe? É isso. Pelo menos para mim foi como funcionou e foi as experiências que eu consegui A, tirar de a lá, né? pressão externa ela é tão grande quando a gente não está focado na gente e a gente acaba se distraindo com tenho que ser assim, eu tenho que ter aquela determinada coisa, eu tenho que agradar aquela pessoa, eu tenho que me encaixar naquilo. E a gente vai se esquecendo porque a gente está tentando sempre se encaixar nessas coisas para poder se sentir melhor diante de uma coisa sempre externa. E a gente acaba ficando longe da gente de valorizar o que a gente é na essência. O que eu gosto de fazer? Quem que eu sou? Eu gosto desse corpo, eu gosto de, né, que nem tu comentou com a gente que tu gosta de desenhar, né, que tu acabou esquecendo disso, isso ficou tão distante de ti, daí tu foi lá nas tuas origens e tu relembrou que tu gostava de fazer isso. E isso, de uma certa forma, é um caminho, para o início de uma outra coisa, pode ser, mas é a tua origem que tu tinha esquecido que tu gostava, né? E quantas vezes a gente deixa de olhar para uma coisa que a gente gosta, que é o que a nossa essência diz, para poder se encaixar no que o outro tá querendo nos dizer, ou que o outro diz que é certo pra gente. Então a gente está cada vez mais longe disso do que a gente quer. Por isso que a gente fica perdido depois nesse turbilhão de informações e é tão difícil de se achar, né? E aí fica com tantas preocupações, a mente a mil, e ansiedade, depressão, e se sentindo cada vez mais lá no fundo do poço, né?
E aí as reações, né? Aquela pessoa me irrita, eu não sei o que, porque a gente está longe da gente, né? A gente não encontra a nossa paz. O bem-estar não é clichê, é isso, porque a humanidade está cada vez mais longe de si mesma, né? Então, porque está sempre buscando lá fora para poder agradar os outros, né? E eu estou muito feliz que tu conseguiu encontrar, como tu disse, é o início, mas tu está conseguindo captar essa leveza, é a chavezinha que precisava para te dar passos largos daqui para frente, mais conscientes dele, né? E essa parte, Fábio, de foi dolorido, essa parte de a gente vê muita coisa que precisa mudar e que tu falou até, pô, parece que eu só tô dizendo que tem coisas ali que nos trazem a isso, é natural, cara, porque toda vez que eu faço isso, que a Gi faz isso, a gente também passa pelo mesmo processo. Toda vez que a gente passa para os outros, primeiro é em nós. E nunca acaba esse caminho. Esse caminho é assim infinito. Sempre tem alguma coisa para te enxergar mais. Só que dependendo do momento, a gente está pronto para enxergar cada coisa. Eu costumo fazer bastante essa comparação de que é como se a gente tem um quarto escuro que tu nunca acendeu a luz ali. E aí tu consegue uma lanterna e aí tu enxerga esse quarto escuro que estava muito parado há muito tempo. E aí você enxerga que tem coisas ali, sim, para arrumar. Mas o quarto também é lindo, tem um potencial muito grande. Mas aí a gente pode, a partir disso, escolher se a gente vai fechar a porta, esconder e deixar aquilo lá, vai continuar uma bagunça, ou se a gente vai simplesmente ir lá e fazer o que tem que ser feito, que é, ó, tá, vou lá arregaçar as mangas, vou pegar o balde aqui, a vassoura, e vou começar a limpar aquilo ali para me transformar. E aí, quando a gente enxerga que é capaz de. Não é tão difícil assim pegar. No começo parece, mas não é tão difícil assim pegar a vassoura e a pazinha e puxar a sujeira para cá. Não é tão difícil passar aquele pano. Você começa a ver o quarto cada vez mais limpo, que é o processo que você também está passando, e você começa a se sentir mais leve, porque quando a gente arruma alguma parte da casa também, né, deixa mais limpo, a gente se sente melhor. E a mesma coisa para nossa consciência, né? A gente vai se sentindo melhor. E eu queria também trazer isso de que lá no retiro, é, essa questão de ver as nossas questões, as nossas sombras, que é muito importante, é o momento que a humanidade está passando, e a humanidade só está passando por essa questão que a gente está passando climática, ou mesmo do sistema que a gente vive em sociedade, de ser tão corrosivo às vezes, de não permitir tanta colaboração, seja muito baseado na competição. Isso tudo também é porque cada um não olhou para as próprias sombras, porque imagina se cada um tiver o acesso à consciência do que pode ser melhor, de como pode melhorar, de como pode ser mais alegre, porque tanto as câmaras como todas as ferramentas, além da gente perceber e enxergar tudo que a gente pode mudar, todo o nosso potencial, a gente também enxerga um amor infinito, porque eu vejo que, acima de tudo, aquele momento do retiro, aqueles dias ali, foram momentos de amor incondicional muito grande entre nós. Nós todos ali naquele ambiente, a gente foi tomado por um amor muito grande e por uma alegria muito grande. Então imagina se todo mundo que, né, estiver pronto, que se, né, sentir no coração, e como tu disse, e é isso que eu te parabenizo demais, a tua coragem de ir com o coração aberto, porque tu foi de coração aberto e tu tá tendo coragem de estar aqui falando sobre a tua experiência transformadora, que tem sim o lado desafiador, mas também tem um lado maravilhoso e lindo, que tu já está colhendo os frutos, e que eu não sei se tu concorda comigo, mas no próprio retiro tu já colheu aqueles frutos. Porque foi um Sem ambiente, dúvida. foi tão maravilhoso, e no próprio Sem dúvida. retiro a gente já participa, né, dessa colheita, e ela vem e ela vai pro resto da vida. É uma colheita que nunca mais acaba. Então, Exato. tem sim essa parte de olhar a nossa consciência e ver o que a gente precisa mudar, mas tem sim a parte do amor que a gente recebe, que vai nos transformando e nos transformando e nos permitindo nos transformar. Então, eu queria te parabenizar também pela tua coragem. Eu que tenho que agradecer vocês só pela oportunidade, Eu sempre falo, é um privilégio ser amigo de vocês, ser família, estar perto sempre que a gente pode. E eu sou grato por isso, assim, eu digo, é uma coisa que eu gosto de dizer bastante.
várias pessoas já me ouviram dizer, eu errei muita coisa na minha vida, mas uma coisa que eu acertei foi os amigos que eu fiz. Então, isso, graças a Deus, eu fui abençoado e é só gratidão, realmente. Eu só tenho a agradecer. E eu quero aproveitar que tu falou do quarto escuro, pegar o gancho do teu exemplo, e eu falei isso para ti foi sexta-feira, não me lembro que cheguei de civil. Eu disse pra ti, o meu exemplo é parecido, né? É como se eu comentei que assim, antes disso tudo, eu achava que eu enxergava muito bem. Não, eu enxergo muito bem, eu tenho uma consciência da vida maravilhosa, eu tenho um senso de justiça ótimo, sei como as coisas são, sou um cara assim, assim, assado. E depois do retiro, parece que eu botei um óculos. E aí eu passei a enxergar as coisas diferentes. Caramba, como eu enxergava mal, sabe? Como eu enxergava mal, assim. Então, realmente foi assim, despertar para mim, assim, sabe? Porque é isso, parece realmente que eu enxergava tudo meio nublado, principalmente as coisas importantes. Eu tinha um óculos, eu tinha um turvamento para as coisas que talvez fossem as mais importantes na minha vida. E eu lá botei um óculos que deixou tudo claro. Ou quase tudo claro, né? O que eu preciso ver, pelo menos, neste momento. E as coisas mudaram, porque eu comecei a enxergar coisas que eu não via, eu comecei a enxergar coisas diferentes do que eu achei que era. Não, mas para aí, isso aqui não era assim? Meu Deus, então eu tô fazendo errado há tanto tempo, sabe? Isso aqui estava aqui o tempo inteiro. Não, não pode. Como é que como eu não enxergava nisso agora? E agora eu não paro de tropeçar nesse negócio que tá aqui, sabe? Então é isso. É realmente, assim, é uma virada de chave incrível, assim. Mas é aquilo, tem que estar disposto, tem que estar aberto, sabe? Eu acho que o grande segredo disso é ter a fome de conhecimento, de aprender, de evoluir, né? Eu sei que, como eu falei lá no começo, ainda tenho passos e passos largos para dar pela frente, mas eu já dei os meus primeiros, eu já consigo colher frutos desses primeiros passos, né? Foi o exemplo que eu dei da relação com a mãe da minha filha, né? Recentemente também de um relacionamento, sabe? Eu perdi um pouco, e eu falei isso, né? Tem coisas que não envolvem outras pessoas, a gente que envolve as outras pessoas nelas, né? Eu tinha uma necessidade, ainda tenho, mas é bem menor hoje em dia, e eu consigo ver que ela tá ali e eu tô aprendendo a lidar com ela melhor, né? Mas eu tinha uma necessidade enorme de me explicar, de querer ser entendido, sabe, uma necessidade de não posso ser mal compreendido, as pessoas não podem achar isso ou aquilo de mim, sabe? E isso, meu Deus, parece que foi tirado com a mão, assim, sabe quando tu tem uma coisa ali, não, mas essa bagagem, que isso aqui não precisa, eu não preciso estar carregando isso aqui, tá só pesando para mim, isso aqui é peso extra, vamos tirar isso aqui, sabe? E a vida fica mais leve, as coisas ficam mais leves, sabe? E eu tive recentemente um exemplo mesmo assim de que as coisas acabaram não se encaixando como a gente esperava. Eu disse, cara, tá tudo bem, sabe? Faz parte, acho que me desculpa, eu preciso melhorar algumas coisas, talvez não seja o encaixe o que eu tô procurando, que tu não tá procurando, né? E tudo certo, entendeu? Eu não saí me explicando e tentando, sabe, ter razão ou alguma coisa. Eu te Hã? conheço há muitos anos e assim, ó, eu me lembro quanto tu tinha esse impulso, né, de se fazer entendido, por mais simples que fosse o assunto, se alguém não O entender, tu, né, assunto. explicava e falava e tal. E a gente conversou muito sobre isso no retiro, né, também. E aí tu me contou uma Sim. experiência que tu não precisa citar nada específico, mas tu me contou uma experiência que até eu queria aproveitar e te perguntar isso, porque tu falou isso no começo da live aqui, que tu conseguiu ir mais para dentro, olhar mais para ti, né? Conta um É, pouquinho de que significa isso. Porque eu me lembro que antes do retiro, a gente raramente teve esses papos, essas conversas, né? Mas como tu foi de coração tão sim. aberto, tu mesmo tá falando isso sem a gente precisar citar muito.
Claro que lá no Retiro a gente teve algumas conversas assim, mas conta um pouquinho sobre esse processo de ir para dentro. O que que significa isso? Como é que tu enxergou isso? E como é que tu enxergava antes? Que eu acho legal essa transformação. Como é que era o Fábio antes e depois disso? Então, é estranho, é diferente, assim, né? Porque eu sempre fui um cara que, de uma certa forma, buscava uma melhor espiritualidade, um autoconhecimento, mas eu não, por mais que eu achava que tinha certas evoluções, hoje eu percebo que não, assim, era muito mais uma ânsia de eu querendo realmente ser melhor do que eu efetivamente fazendo alguma coisa para ser melhor, sabe? E quando lá eu aprendi, eu não sei explicar o processo, é uma coisa que talvez me fuja um pouco as palavras, assim, mas tu começa a tomar consciência da tua responsabilidade sobre, sobre a tua vida, sobre o mundo, sobre a relação que tu tem com as pessoas, e é uma conversa que a gente teve, inclusive a gente discutiu, que era que tu me dizia muito, cara, não é sobre a outra pessoa, é sobre ti. E aquilo ficou martelando na minha cabeça de uma forma que tu não tem ideia, porque eu não conseguia entender essa frase. Para mim era, pô, mas ok, tu tá me dizendo que eu tenho no mínimo 50% de culpa em um relacionamento que não dá certo. Então os outros 50% é da pessoa, cara. Eu não posso estar assumindo a culpa dos outros 50% da pessoa. Ok, não é sobre assumir a culpa dos outros 50% daquela pessoa. É sobre realmente assumir a tua culpa, entendeu? É sobre realmente entender a tua responsabilidade, e isso só acontece a gente olhando para dentro da gente mesmo. E olhando de verdade, assim, sem medo, sem julgamento, porque a gente se julga, cara, é incrível como a gente se julga, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer isso, a trabalhar esse processo, e essa frase martelando muito na minha cabeça, assim, não é sobre outra pessoa, é sobre ti, é sobre ti, é sobre ti. E eu disse assim, meu Deus, então é tudo sobre mim. Ah, entendi, cara, tudo que envolve a minha vida é sobre mim, é tudo sobre mim, entendeu? Então, assim, como eu reajo à ação de alguém, seja ela positiva, porque às vezes nem elogio a gente sabe receber, né? Ou seja ela negativa, é sobre mim. É sobre. Se eu não recebi um elogio, pô, como tu é É, um cara inteligente. é. Não, capaz. Não, não eu sou, caramba. Sabe? Eu sou, por que eu não posso aceitar esse elogio? E aí eu tenho que buscar em mim o porquê que eu não Aham. aceitei esse elogio. E é essa busca, esse sabe sobre mim, é sobre mim. Por que eu não aceitei esse elogio? Por que eu não sabe? E aí tu começa a buscar, tu começa a refletir, tu começa a dizer, pô, sabe? É uma carência minha, é uma insegurança, e essa busca, ela é infinita, É. sabe? Pelo que eu tô vendo, ela é infinita, porque a gente sempre vai estar buscando, sempre vai estar querendo melhorar, e E sempre. cada Mas ela é vez mais leve, né, gratificante, Fábio? assim, Ela é cada vez de mais leve. cada vez mais leve. E aí, quando tu me pergunta, assim, sendo mais objetivo sobre como eu me sentia antes e como eu me sinto agora, é, é, eu me sinto agora leve. Leve. Usando o exemplo da mochila que eu dei ali atrás sobre estar carregando um peso que eu não preciso, é exatamente isso. É como se essa busca trouxesse para nós uma visão de coisas que eu não precisava estar carregando, que eu não preciso carregar, de bagagens que, meu Deus, sabe? Eu tô com uma mochila pesadíssima nas costas, eu tô carregando um mundo nas costas e eu não preciso, entendeu? Para aí. É por isso que eu não consigo subir aquela escada, por isso que eu não consigo dar certos passos, porque eu tô carregando muito mais peso do que eu deveria, do que eu preciso, entende? Acho que é a metáfora mais objetiva que eu consigo montar neste momento a respeito disso. Eu acho que é isso. Eu acho que eu me sinto um Fábio muito mais leve. E leve de tudo, assim, porque traz muita coisa boa, assim, sabe? Sobre responsabilidade, sobre relacionamento, sobre. E todo tipo de relacionamento, sabe? Profissional, pessoal, amoroso.
as coisas estão menos pesadas hoje em dia, sabe? Eu consigo lidar até com as dificuldades, assim, coisas que parecem enormes, assim, elas diminuem, sabe? E se vocês me permitem, eu vou me estender um pouquinho mais. Quem me conhece sabe, não é uma bandeira que eu levanto, mas eu tive câncer e foi um momento para mim em que instintivamente, talvez um momento de sobrevivência, assim, eu lidei com isso da melhor forma, eu acho que eu poderia ter lidado, sabe? Eu peguei um diagnóstico de câncer, de um tumor enorme, né? O Vini sabe, a Gi sabe, no qual eu fiz uma operação enorme de grande porte, tirei uma bola de boliche dentro de mim, tamanho do tumor, e não é uma coisa que eu levanto bandeira, fico explanando para todo mundo, mas acho que ela cabe aqui, porque era um momento muito complicado, para dizer o mínimo. Mas eu escolhi, naquele momento, lidar da melhor forma possível. Ser objetivo, sabe? Não era um momento de busca de porque eu, como, quando. Era um momento de, ok, ele tá ali, o que, que eu preciso fazer daqui para frente, né? Para resolver. E aí eu fiz, sem ter todo o esclarecimento, se é que eu posso, sem ser pretensioso, né, dizer que eu estou mais esclarecido, pelo menos mais esclarecido, talvez não esclarecido, mas mais esclarecido que o Fábio de ontem, com certeza. E sem ter esse esclarecimento que eu tenho hoje, eu lidei com a situação de uma forma muito melhor, eu transformei um problema enorme em uma coisa leve. E aí, isso apareceu para mim lá, sabe? Cara, se tu fez isso num problema como ter câncer, como é que tu não consegue fazer num problema como brigar com alguém, sabe? E isso me apareceu, assim, nitidamente, assim, sabe? É, tu tem a faca e o queijo na mão, como se diz, né? Tu tá com a chave, gira e abre a porta, é só isso que tu precisa, sabe? E só que daí, voltando, né, juntando as metáforas, é, eu não conseguia chegar na porta, porque eu tinha peso demais. Eu tinha peso demais. Era muito pesado dar os passos para chegar à porta que eu precisava abrir. E lá, o que eu tirei foi os pesos. Chegar na Que porta não foi coisa fácil. linda, Ai, Fábio. Fábio, Meu Deus do te céu. amo, te Tu amo, é te amo demais. muito, muito, muito obrigada por estar abrindo teu coração. Eu quero só te dizer uma coisa que não existe tomadas de decisões erradas. Só existe determinado e alinhado ao que a gente pode dar naquele momento que vai de encontro com o que a gente tem de consciência naquele momento. Então, quando a sua mente disser assim, eu tomei decisões erradas, tu na hora diz, não, eu tomei o que eu me cabia naquele momento. E tá tudo bem. Porque assim, Agora eu vou enxergar esse diferente. passo que lá foi tomado, hoje te proporcionou o que tu é hoje, e hoje vai te proporcionar o passo de amanhã, entendeu? Então, todos são fundamentais e são importantes para a tua vida e para qualquer ser humano que toma suas decisões, né? Elas não existem erradas. A gente, a gente nunca toma uma decisão querendo o pior, né? A gente sempre toma, sendo ela acertada ou não, diferente da consequência, a gente sempre está buscando a melhor solução, né? A diferença é que eu consigo entender que mesmo as decisões erradas que eu tomei antes, era o que a minha As limitação, a lentes. minha capacidade permitia, né? As lentes. Então, assim, é uma coisa ter que dirigir na chuva sem o óculos, né? E sem estar ali com o meu limpador de para-brisa. Outra coisa é eu dirigir com o limpador de para-brisa ligado na chuva. Então, a minha decisão vai ser muito melhor, né? Então, não posso me culpar por antes meu limpador de para-brisa não tá, eu adoro metáfora, né? Meu limpador de para-brisa não tá funcionando, sabe? Então é isso. Hoje acredito que ele está funcionando e eu quero aproveitar para o resto da minha vida, né? Essa clareza que está vindo cada vez maior, cada vez mais. E agradecer novamente vocês, porque eu não sei se
eu conseguiria chegar aonde eu acredito que eu estou chegando e aonde eu espero chegar mais para frente, se eu não tivesse tido a oportunidade que vocês me deram, ter estado lá com vocês. E eu sei que, enfim, só gratidão realmente. Eu sei que os passos são meus, também não adianta vocês terem me dado toda essa oportunidade se eu não aproveitasse, se eu não tivesse dado os meus próprios passos. Mas eu quero deixar registrado o quanto a oportunidade foi incrível, entendeu? É, não sei se teria sido possível, não posso dizer que não, mas com certeza ia demorar muito mais do que o tempo que eu estou levando e as descobertas que eu já estou fazendo, os Eu frutos vou que eu já falar estou uma colhendo. coisa que o câncer, como tu já estava para hoje, como tu está pensando, o câncer foi uma escolha da tua alma pegar todas as crenças ancestrais da tua família, tu escolheu enquanto alma fazer essa escolha e trazer como doença para transmutar. E aí tudo isso. Por isso que aquele dia foi um marco de escolha. Porque há pouco tempo tu tinha descoberto que tu estava curado, né? Então, assim. Eu entrei em remissão, que eles falam, Sim. né? Que é os 5 anos. E aí, após 5 anos, a probabilidade dele Então, voltar ali, é naquele mínima, momento, a assim. tua alma fez essa escolha. Eu vou lá e eu vou transmutar em forma de doença para minha ancestralidade. Porém, as almas estão conseguindo entender que elas não precisam mais sofrer para fazer essa transmutação, né? Então, assim, é um processo, foi importante daqui para frente agora com relação a toda a tua linhagem daqui para frente, tu foi responsável por isso. Então, olha quão grandioso tu é, porque é o cara que fez, deixa eu fazer essa Obrigado, amor. mudança, eu escolho fazer isso. Então, te orgulha de tudo isso também. Só que agora acredite que tu não precisa mais passar por nada na dor. Tu não precisa passar por nada sofrendo. Porque tu tem a força de transformar a tua vida acreditando e fazendo um passo consciente de tudo que tu faz na tua vida. E eu quero dizer também que o que tu trouxe hoje só muitas vezes eu vim identificar, e vamos fazer outra coisa, é mais fácil, né? Porque a gente recebe tantas coisas para fazer e muitas vezes a gente não recebe o retorno financeiro. A gente vai no amor mesmo, de verdade, no amor real. É porque a gente sente uma força assim que com vontade de fazer. E tu trazendo tudo isso só dá aquele calor gigante no coração e diz: Ei, Ai, que bom, que bom. Eu fico feliz em ouvir isso tudo. Aproveitando, então, assim, que tu falou ali, né, da questão do câncer, eu fico grato por ter sido comigo, por, por, por eu ter sabido lidar com isso, por eu ter tido a sabedoria de como lidar com isso, né? Realmente, a gente falou sobre isso, as coisas não precisam ser na dor mais, né? E a gente, às vezes, tem essa crença embutida na gente, de que só aprende quando sofre, de que né, é errando que se aprende, é o ditado que talvez a gente mais escute, né? Tem um fundo de verdade, realmente, porque sempre todo erro tem uma lição embutida, mas não precisa ser no erro, não precisa ser na dor, não precisa, né? Existem outras formas melhores de aprender, e eu acho que quanto mais a gente aprende sobre a gente mesmo, mais fáceis ficam de ver essas lições, né? Que estão tão embutidas em cada momento, cada segundo, cada respiro nosso, né? Uma lição embutida ali, e a gente só tem que aprender a olhar para ela. E realmente, assim, quanto a vocês, novamente, assim, digo, Deus colocou vocês no. E olha, eu não sou nem uma pessoa. Eu digo que eu sou espiritualizado, né? Eu não tenho uma religião, né? O Vini sabe bem disso. Mas se existe Deus, energia, enfim, o que exista lá em cima, ela foi muito benevolente comigo, me direcionou para as pessoas que eu precisava ter na minha vida. E foi
a escolha maravilhosa, porque eu não poderia ter pessoas melhores na minha vida. Eu só tenho a gratidão em relação a vocês, amor, muito amor. Eu espero que vocês não desistam, que vocês sigam, porque vocês precisam ter, e eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho nisso, noção de o quão bem vocês fazem, de quanto isso é importante, mais que isso, de quanto isso é necessário, sabe? E existem muitos Fábios por aí, e eles precisam tropeçar em algum lugar e cair no caminho de vocês, porque vocês têm que mudar a vida de mais pessoas. Com certeza a minha, Eu quero vocês te falar uma mudaram. Obrigado. coisa que eu te falei lá no retiro, Fábio, e que por muitas vezes tu agradeceu, né, por estar lá e foi grato por ter passado por tudo isso, mas eu te falei, vou repetir aqui, tu não tava lá à toa, tu só tava lá por ser a pessoa maravilhosa que tu é. E eu sei que agora Obrigado. tu sabe disso. E é isso que faz. Sei. Obrigado. Mas eu demorei para saber e eu só sei por causa de vocês, então eu só tenho que agradecer novamente e é isso. Eu espero ter contribuído. Eu espero que vocês deixaram me falar, eu falei pelos cotovelos, para variar. Vocês me conhecem, sabem que se me deixar eu falo A live é mais umas 2 horas aqui. Mas é isso, eu acho que era importante e eu me propus, né, quando o Vini me convidou, eu disse, cara, óbvio, claro, eu não pestanejei, porque eu tenho a consciência da importância do que vocês fazem, sabe? Eu acho que as pessoas precisam saber, as pessoas precisam ouvir e as pessoas precisam entender, sabe? Assim, quanto é importante essa busca e quanto é importante essa evolução. E é uma coisa que a gente deixa tão de lado, sabe? E muda toda a nossa vida. E é uma coisa que Muda toda a tu nossa mesmo vida. falou, né, lá na sexta-feira pra mim, que eu, né, relatei sobre as outras pessoas queriam, enfim, e tu falou, não é quando a gente quer, é quando a gente tá pronto. E tu falou, antes não estava pronto, mas Isso. agora eu estava pronto. Mas para estar pronto também, às vezes a gente está quase pronto, mas precisa ter coragem. E eu vou te dizer uma coisa, poucas pessoas têm a coragem que tu tem, que tu teve, de se abrir do jeito que tu se abriu, olhar para as coisas que tu olhou e ainda tá aqui de novo falando sobre tudo isso. E, E quando e mais do precisar, que quando isso, quiserem. pronto para fazer isso no dia a dia, que é o que tu já saiu fazendo. É. Tu já tá olhando para ti mesmo e para os teus processos no dia a dia. Isso é a coisa mais linda. Exato. Quantos a gente vê, né? Até mesmo a gente, assim, estudar, ler livro e ler sobre autoconhecimento e neurociência e seja lá o que for, e a gente não coloca tudo na prática. Não adianta saber e não colocar na prática, né? No dia a dia, a relação. Eu mesmo faço isso o tempo inteiro, assim, né? A gente vai atrás das coisas e acaba não dando seguimento e não aplicando. E aí os resultados não vêm, a gente reclama que, pô, só perdi tempo, sabe? Perdi A gente não dinheiro, enfim, seja lá o que é o for. que a terapia para mulher falou aqui, ó. Ela falou permissão e coragem, e é exatamente isso. Tu deu a permissão Isso. para ti mesmo. Agora eu me permito viver essa experiência que eu não faço ideia do que vai acontecer, mas eu me permito abrir meu coração. E aí tu teve a coragem de ir em frente e fazer isso. Eu queria É só falar, acho que já isso. está acabando, né? Mas eu queria só falar uma coisa que foi muito lindo, porque a filha do Fábio foi, né? A Sophie. Ah, foi Ela tem maravilhoso. 8 anos. 9, 9? tá? Nove, E é nove, uma O das. Dindo aqui nove. esqueceu a idade. Opa! Ô, padrinho, hein? Ai, ai. Numa das dinâmicas, ela participou, na verdade, de todas, né, Fabinho? Ela participou de. Mas, Todas. assim, Isso, exatamente, ela se toda. entregou, parecia uma adulta. Mas uma das Isso. dinâmicas tocou tão forte nela, tão forte, ela chorou tanto, que ali eu vi que ela estava abrindo aprisionamentos de toda a família, sabe? Que estavam sendo liberados através dela. Ela também foi um campo muito importante para ti, para ela,
Sem dúvida, sem Foi muito dúvida. lindo aquilo ali. Tu sabe que eu me lembro, nossa, como se fosse ontem, porque a dinâmica acabou sei lá, uns 15, 20 minutos depois que tinha acabado, todo mundo já estava um pouco mais calmo, um pouco mais relaxado, e ela ainda estava, sabe, assimilando e soluçando e até chorando em relação àquilo tudo, de tanto que aquilo foi profundo para ela, né? E isso também me acertou de uma forma que vocês têm ideia porque vocês estavam lá, né? Mas as pessoas do outro lado que talvez não tenham ideia, quem é pai e quem é mãe vai entender o quanto a gente vê o filho da gente passando por algo, seja uma coisa boa ou não, no caso era uma coisa maravilhosa, o quanto isso atinge a gente, assim, quando é uma coisa maravilhosa, nossa, é dobro de maravilhoso para nós, e quando é dolorido, é o dobro de dolorido para nós, né? E quando eu vi ela naquele estado, naquele, sabe, dentro daquilo daquela forma e aprendendo, já com aquele toquinho de tamanho, né? Ela nem é tão pequenininha assim, né? Mas pra gente é assim. E com aquela pouca idade, eu disse, meu Deus, cara, ela vai ser muito melhor que eu, sabe? Ela com 9 anos já entendeu mais da vida que eu com 43, sabe? Então, eu me apego muito a ela, falando dela, vou me exibir um pouquinho, porque eu aprendo todo dia com ela, sabe? Eu aprendo todo dia com ela. Ah, eu acho que eu aprendo, inclusive, muito mais com ela do que ela aprende comigo, sabe? E agora eu estou me permitindo aprender cada vez mais. Isso também foi muito maravilhoso para minha relação com ela, que eu já achava uma relação maravilhosa, sabe? Eu amo a minha filha, ela me ama, a gente é doido um pelo outro, a gente é parceiro, sabe? Eu sou pai, mas eu sou amigo dela também, e, e ela sabe a diferença, ela sabe, e a gente tem uma cumplicidade, e assim, isso me permitiu ver ela mais profundamente ainda, sabe? Então, só só agradecer mesmo. Eu só trouxe coisas E a maravilhosas para minha vida, criança, ela sem não dúvida. mente, ela não finge, então o que ela estava expressando ali era inteiramente dela vindo lá de dentro. Então ela pôde se E, expressar através do choro e trouxe muitas limpezas, e né? foi muito interessante porque foi justamente na dinâmica da criança, né? Criança Uhum. ali, ela acessou algo que a gente acho que não é capaz de dimensionar, mas eu acredito que é isso que a gente falou, ela tem acessado toda a questão, porque, Fábio, a gente tem uma questão ancestral que, imagina só, para as pessoas que talvez não tenham nunca se aberto para falar sobre isso, mas imagina que a gente tem no nosso DNA, a gente tem aqui na ponta do teu nariz, tá o nariz da tua tataravó. A cara tá parecida, alguma coisa tu traz até aqui. Só que, claro, a ciência ainda não chegou tão claramente isso na questão da consciência, do que a gente traz na consciência das gerações passadas e passadas passadas. E ali eu vejo que a Sofia acessou também uma cura geracional de que tu estava permitindo, como a terapia da mulher falou, essa cura da tua geração como pai, e ela estava, de certa forma, ali liberando tudo para as próximas, para ela mesma e para as próximas, tipo, como eu sei que foi um choro, mas também acho que no fundo era uma comemoração, uma libertação. Não foi um choro de tristeza, isso que eu senti muito, assim, sabe? Foi isso, foi uma questão Uma- libertadora ali, sabe? Uma questão de uma limpeza, assim. Talvez tenha É, tirado dela algumas bagagens que talvez uhum. nem sejam dela ainda, sabe? E pelo jeito ela não vai levar. E que eu levei. E que eu tô tirando agora, sabe? Então, assim, e até isso é uma coisa, assim, que eu queria compartilhar com vocês também, porque quando eu falei que eu ia para um retiro, me questionaram muito, pô, mas vai estar com a Sofia, vai para um retiro, pô, retiro não é lugar de criança, criança quer se divertir, vai para a praia, faz não sei o quê, faz aquilo, sabe? Eu digo, não, eu vou, cara, eu quero, sabe? Eu vou estar lá e ela vai estar comigo e eu sei que vai ser incrível. E foi.
sabe? Assim, inclusive, superou todas as expectativas. Eu confesso que eu fui às escuras porque eu estava com muita expectativa, mas eu não sabia o que esperar, né? Nem de como funcionava, nem enfim, né? A única coisa que eu sabia era fotos dos lugares, então eu sabia mais ou menos como era o lugar. E assim, diga-se de passagem, o lugar é muito mais lindo do que nas fotos. Era maravilhoso, é um lugar de uma energia, de uma paz, assim. Eu acho que isso também conta muito, né? Assim, eu acredito que se a gente não tivesse feito tantas dinâmicas, talvez não tivesse tido a evolução que eu tive, mas com certeza eu sairia de lá me sentindo melhor, mais limpo, mais... É um lugar que ele é um filtro de energia, assim, parece, sabe? O lugar, o próprio, só o lugar, assim, em si, sabe? Falando especificamente disso, eu acho que foi escolhido a dedo por vocês, é maravilhoso, porque ele traz uma paz, assim, sabe? E como tinha muito amor envolvido em tudo e em todos ali, não tinha como dar errado, né? E aí, Não tinha como a gente não, e não tá aí a aqui hoje, gente volta para né? aquele papo que a gente iniciou a live aqui, que é, tu falou, né? Pô, muita gente falando, ah, retiro não é lugar para criança, ela quer se divertir, ela quer brincar. E aí vem aquele papo que a gente iniciou a live, que é o quê? Às vezes a gente faz tantas coisas na vida preocupado com a opinião dos outros, seguindo a opinião dos outros, sem fazer o que está dentro do teu coração. Porque imagina, se tu nesse momento falasse, pô, tem várias pessoas me dizendo que a Sofia não deveria ir num retiro porque ela quer se divertir, quer fazer outra coisa. Se tu realmente calasse a voz do teu coração ali e falasse, tá, não vou levar ela, talvez a experiência, a tua cura, o teu trabalho e não seria o mesmo. Ou no mínimo, ela não teria acesso a essa diversão porque ela se divertiu muito lá. Então, Sem é dúvida. isso. Sem dúvida. Ela fala até hoje, né? Tanto que tu me mandou uma mensagem hoje dizendo, a Sofia me procurou e perguntou quando foi que a gente se viu, né? Porque ela comenta até hoje, ela fala, e a Dinda G, e o Dindo Vini, sabe? Quando é que nós vamos lá? Quando é que... Eu já falei, vou lá Ah, quando tiver mosquiteiro, viu? Já vi. meu Deus. Mas, gente, então, esse lugar que o Fábio tá falando é lá em São Francisco de Paula, que inclusive agora, no carnaval, a gente vai ter uma imersão do 2 e 3 de março. E vai ser lindo. Quem se interessar pode nos chamar para saber mais. E eu acho que é E isso, é né? isso, Fábio. Só Importante. tenho, só tenho te agradecer, meu mano. Tu sabe que eu te amo. Muito obrigado pela tua Te amo. coragem, por ser quem tu é. E eu tô muito feliz o quanto tu tá se abrindo e te ver mais leve assim. Nossa, não tem como me deixar. Obrigado, obrigado. Vamos combinar uma pizza aqui para te trazer a Sofia, conhecer o Noah. Não, combinadíssimo. Por mim, só chamar, E eu, tá? Eu vou adorar e ver. eu vou Tá? Vocês sabem te que falar mais uma vocês coisa, tu tem que estão. aparecer mais aqui no Instagram, hein? Tu fala muito bem ao vivo. Tem uma Eu acho, linguagem muito boa, tu cara. se expressa, e tu expressou tudo de uma forma que muita gente não tem tanta facilidade. Então, eu acho que tu Eu confesso que eu tava um pouquinho receoso, porque eu digo, cara, não é muito a minha praia aparecer, né? Eu sou muito assim. E aí, as pessoas que me conhecem, o Vini e a Gia, que eu sei que eu não tô. É estranho, né? Porque eu nunca falei para várias pessoas assim, sempre falei para os meus amigos, né? Eu sou muito assim entre amigos, né? O pessoal sabe. E o que me deixou muito tranquilo foi que tu falou, cara, é uma conversa entre amigos, sabe? Então isso me deixou mais tranquilo, me deixou que eu sou assim para câmeras e enfim, né, um pouco mais tímida, me travo um pouco, mas eu acho que até nisso a gente precisava que fosse claro o que é dito aqui, que as pessoas compreendessem o que a gente quer aqui. E eu acho que até nisso as energias, as coisas estão ajudando, porque tem que ser, É, sabe? É o e que tem que olha, tem ser. uma bela voz, né? Canta muito bem. canta bem. Obrigada. Vamos combinar um karaokê, então. Ó, à medida que tu vai avançando nos teus estudos, no que tu vai aprendendo, vamos fazer mais lives aqui contigo, porque eu acho que tu tem que explorar mais esse lado. Ah, legal, vou adorar, vou adorar. Vamos trocando essa ideia quando vocês quiserem. Estou disposto. Ô, gatinho! Sofia vai enlouquecer com esse gato aí.
Ela ama, bicho. E podem contar comigo sempre que vocês quiserem. Foi um prazer. Novamente, eu só tenho a agradecer. Eu acho que não importa quantas vezes eu vá agradecer, não vai ser o suficiente. Novamente, não importa quantas vezes eu vou agradecer, que não vai ser o suficiente. Eu quero que vocês tenham a dimensão de o quanto realmente eu sou grato, porque vocês estão mudando a minha vida, de verdade. Eu não tô fazendo média. Vocês me conhecem, eu não preciso fazer média. Eu acho que se tem alguma coisa que eu não acho, eu só não falo. Eu não fico fazendo média com ninguém, né? Não é meu isso. Mas eu gosto e eu acho importante que as pessoas entendam quando realmente elas são responsáveis por alguma coisa, quando fazem diferença, e vocês são absurdamente responsáveis pela mudança que eu estou tendo, que eu tenho certeza já está melhorando, já melhorou e vai melhorar cada Mas vez mais a minha vida. possam Muito obrigado. acessar isso para se libertar e viver essa paz que tu tá começando a sentir e se mergulhar. Ó, última frase antes de fechar a live, então, Fábio. O que que tu diria quem tá Diga. com medinho, assim, de iniciar nesse processo, ou para quem tá desconfiado, ou para quem ainda não tem a coragem de abrir o coração? Então, eu tenho uma frase, e foi até engraçado tu falar isso, assim, porque eu tenho uma frase que tá no meu WhatsApp, naquelas frasinhas que a gente bota lá, sabe? Que tá há anos lá, acho que desde que surgiu o WhatsApp a frase está lá, e ela nunca fez tanto sentido para mim quanto agora. Era uma coisa que eu já tentava colocar na minha vida, mas as nossas barreiras, os nossos traumas, as nossas crenças, elas limitam a gente, né? E aí não permite que a gente faça certas coisas ou que faça como deveria ser feito. Mas eu amo aquela frase, acho que ela faz muito sentido. E o que eu diria para essas pessoas é exatamente o que está escrito lá. Se tem medo, vai com medo Isso mesmo. aí, isso aí. Muito obrigado, Fabão. Obrigada, meu Te amor. amo. Muito obrigada. Obrigado, obrigado, amo vocês. Amo vocês. Já estou morrendo de saudade e eu vou cobrar essa pizza Beijo aí, para hein? todo mundo que assistiu. Beijo, amor.